Olá, bom dia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41, 42, 43, 44, fala sobre Jesus aos 12 anos, certo? Jesus, quando completou 12 anos, eles levaram Maria e José, Jesus, até o templo, como eles tinham o costume de ir ano ao ano, certo? O que isso quer nos dizer? Dependente do tempo, dos anos, nós não precisamos se preocupar. Tudo tem o tempo do Senhor, tudo é o tempo de Deus. As coisas em nossa vida acontecem com o tempo, como está em Eclesiastes. Existe tempo para nós ter as coisas, para nós perder, e existe tempo para nós recuperar aquilo que nós perdemos. Assim como Jó, certo? Que tinha tudo, perdeu tudo e depois foi restituído em dobro. A restituição em dobro, quando Jó perdeu tudo, o que é? É ele ter as coisas que ele tinha, certo? Em dobro, e ter o dobro do Espírito Santo de Deus. É, por exemplo, assim, você não tem uma casa, aí você tem uma casa e você tem Jesus, você tem o dobro, porque você tem Jesus, certo? Então o tempo na nossa vida, se nós temos Jesus na nossa vida, nós temos o dobro. Mesmo nós tendo 100 anos de idade, 90, 80, mas é o tempo do dobro. Porque o Senhor dobra o nosso tempo, porque nós temos tempo para cuidar dos nossos familiares, das nossas empresas, e temos tempo suficientemente para Jesus Cristo. Então, independente do tempo, certo? Não se preocupe, que tudo tem um tempo certo. Abraão teve um tempo para ter um filho, Isaac teve um tempo para ter um filho, Jacó teve tempo para ter seus filhos, sabe? Teve um tempo, sabe? Até quando José, os irmãos deles pegaram ele e jogaram ele na cova seca, teve um tempo dali até ele abraçar o pai dele. Se passou alguns anos, algumas décadas de repente. Por que eles jogaram José num poço seco? Porque José, ele tinha o dom da revelação. Ele ouvia os ensinamentos do seu pai. E os irmãos dele jogaram ele num poço seco. O que é jogar num poço seco nos dias de hoje? É você pegar uma pessoa que tem o dom do Espírito Santo e você jogar no meio de pessoas maldosas, que ficam debochando, pessoas que só querem saber de escutar música mundana, que ficam falando mal, que ficam escarnecendo, que ficam dando maus conselhos. Esse é um poço seco. Eles querem jogar as pessoas nesse poço seco. Eles querem um poço deles com água, mas para eles, certo? O que é? Poder ter carro blindado, poder ter casas luxuosas, poder ter mansões, iates, jet ski, um monte de coisa. Mas o poço que nós precisamos ter, é o poço que Jacó cavou, certo? Aonde aquela mulher samaritana foi tirar água onde Jesus estava ao lado sentado. Esse é o poço que nós temos que ter, o poço de sabedoria e conhecimento. Porque se os irmãos de José jogassem ele no poço de Jacó, nesse poço, ele ia ter mais conhecimento e mais entendimento. Então, a primeira intenção de Satanás, certo? Quando você tem o dom do Espírito Santo, quando você tem a revelação de Deus em sua vida, a primeira intenção de Satanás é jogar você dentro de um poço seco. É jogar você como se você não fosse nada, como se a pessoa fosse um imprestável. Se vocês olharem, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Olhem lá em José, quando os irmãos dele jogaram ele dentro de um poço seco. Então, as pessoas querem jogar você sem nada. Elas julgam você e te jogam sem nada, te despedem sem nada, te jogam num poço seco e deixam você ali, certo? Mas na verdade, as pessoas que fazem essas tais coisas, que estão dentro de um poço seco. José ele foi jogado num poço seco, mas ele não era seco, ele era cheio d'água, porque ele não esqueceu os ensinamentos de Jacó na vida dele. Ele foi crescendo e amadurecendo. Assim como o Senhor Deus tirou de Adão a costela dele e fez a Eva, ela cresceu e amadureceu, certo? Mas ela foi dar ouvidos para quem? Para um poço seco, para Satanás. Iludiu ela.
ela se deixou levar por aquilo. Que ela queria ter a curiosidade de conhecer o que é bem, o que é certo e o que é errado. O Senhor disse, não comerás, se comerás, morrerás. Então eles souberam o que é certo e o que é errado, eles conheceram o bem e o mal. E eles viram que estava nu e se envergonharam. Por quê? Porque era mal. Então, não queira, sabe, jogar ninguém dentro de um poço seco, assim como Satanás jogou Eva e Adão. Certo? E não faça como os irmãos de José fizeram, que jogaram ele dentro de um poço seco. Porque se você olhar aqui no Evangelho de Lucas, você vai ver aqui no Evangelho de Lucas, você vai ver que está escrito assim, Jesus aos 12 anos. Certo? Na minha escritura que eu tenho aqui com 73 livros, ela é bem explicativa. Sabe? Ela tem assim um pronunciamento, uma escritura assim, bem assim, que dá para compreender, dá para ter um entendimento, assim, sabe? É uma benção. Mas ore e peça para Deus o entendimento da palavra, para que as pessoas não joguem você num poço seco sem saber, sem você saber aonde sair, o que fazer. Não deixe ninguém enganar vocês, que tem pessoas que jogam a palavra, às vezes ensinamento para vocês, uma palavra seca. É como se jogasse vocês num poço seco. Então temos que prestar atenção, cuidar com essas pessoas e sempre buscar água aonde você possa encontrar a palavra revelação, como a samaritana fazia. Porque ela ia buscar água no poço, que simboliza Jesus, que é a palavra, que é a pessoa que tem o conhecimento, e Jesus mandava os seus discípulos comprar pão. E o que é comprar pão? É como o ídolo de Jesus, ir a todas as pessoas ensinando o evangelho. Então, o que é comprar o pão? É você ir atrás de pessoas que tenham conhecimento da palavra para vos ensinar, para que ninguém venha vos enganar. Certo? Para que você tenha o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus em sua vida. Certo? Para que ninguém diga para você, se prostre para essa imagem de escultura, acenda uma vela, ou tem aquele rosário, sabe? Aquele negócio que tem aquelas bolas que eles ficam fazendo as orações. Se vocês olhar na escritura, diz assim, que essas orações repetidas, o Senhor não recebe. Eu não vou mentir aqui para ninguém. Eu não vou mentir aqui, me ensinar meus filhos, mentir para ele, para meus netos, para depois ficar feio para mim. Tem que falar a verdade. Não podemos escandalizar o nome de Jesus Cristo, tá? Temos que falar a verdade, falar o que a gente sabe, mas falar a verdade, tá? Essas orações dessa forma é pecado. O Senhor não ouve. Tipo assim, você vai orar o Pai Nosso, você ora o Pai Nosso e diz assim, Pai, eu sei que Tu estás no céu. O Seu nome é santificado. Que nós possamos ser santificados. Assim como Jesus está no Teu reino. Leve-nos ao Teu reino também. Perdoa os nossos pecados aqui na terra, para nós aprender a perdoar as pessoas, para nós ser perdoados para morar no céu. Porque o Teu nome é santo e bendito entre as nações. A gente tem que orar o Pai Nosso dessa forma, colocando palavras, sabe, no meio para santificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus, que é o Pai dele. Porque nós temos só um Deus e só um Pai, e temos só um Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que nós possamos ter o nosso pão cotidiano, o nosso trabalho, o nosso cobrimento, o nosso vestimento, aonde o Senhor abençoa, para nós sempre termos e repartir com as pessoas, para quem não tem que tenha, para um dia aquele que não tiver, repartir com aquele que não tem. Certo? Essa é as bênçãos, essas são as orações, é isso que Jesus quer para as nossas vidas. Porque o Senhor ele subiu ao templo quando ele completou 12 anos. Certo? Não se preocupe com o templo. O que é subir? Aqui ele subiu no templo, mas o que é subir no templo? É você poder ensinar as pessoas. Ele estava lá com 12 anos ensinando. Dependendo do tempo, se você tiver Jesus, tiver Deus no coração, você ensina as pessoas. Sem precisar subir para cima de ninguém, sem precisar subir, pisar em cima de ninguém, se desfazer de ninguém, achando que você é o máximo e está errado. E ensina as pessoas corretamente de coração, para que elas sejam abençoadas, certo? Assim como José falou com o faraó, o que ele tinha que fazer lá, com eles lá, fazer para que eles não viessem padecer fome. Eles ouviram o conselho de José, acreditaram e fizeram. Então assim, acredita você também.
na palavra de Deus. Acredite você também, José, para que você não venha passar necessidade da família, para que você não venha passar fome da palavra nem sede, para que você alimente sua família, os seus filhos de geração em geração com a palavra, assim como José fez. Certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo vocês sejam abençoados com a palavra do Senhor Deus, sabe? De geração em geração. E não se esqueça, se tiver culto na sua cidade, hoje participe, amanhã, sexta-feira, participe. Final de semana tem, participe, domingo à tarde. Aqui em Caibi, se não me engano, ali para baixo do Rudicar, nos domingos à tarde, tem culto. Sabe, tem escola bíblica dominical de manhã na sua cidade. Na cidade de Lages tem culto quase todos os dias. Tem escola dominical, se não me engano, na sexta-feira à noite ainda, acho que deve de ter ali perto do Guarujá. Eu fui bastante vezes ali. É difícil o dia na cidade de Lages, nas igrejas que não tenha culto. Quando não tem no bairro, tem no outro. Quando não tem no outro, tem no outro. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, vocês sejam abençoados na palavra, no conhecimento e no compartilhamento do pão, que é a palavra de Deus, que é conhecimento, que é sabedoria. Sabe? Na medida do possível. Ou seja, tudo é possível para aquele que nele crê. Tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.